Amém? Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, irmãos. Eita, dia glorioso, dia de muitas festas. Hoje começamos o dia com uma festa com as crianças aqui. Quem esteve aqui? Foi bênção, não foi? Aleluia, aleluia. Eu não sei se vocês sabem disso. Nós poderíamos continuar aqui durante muito tempo. Não seria nenhum impeditivo nós continuarmos tendo cultos aqui neste lugar onde estamos. Se chegássemos a alcançar a totalidade das cadeiras, faríamos 2 cultos, 3 cultos, 4 cultos. Isso não seria difícil. Mas o que eu não podia admitir é as nossas crianças naqueles quartinhos ali. Então, por isso, começamos a orar a Deus e pedir: Pai, nós queremos uma igreja maior para honrar o seu nome e que as crianças tenham o conforto que elas merecem. Que elas amem a igreja como um lugar assim que elas têm real prazer em vir. E o Pai concedeu. Porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Aqueles que já foram ali onde está sendo construída a nossa igreja sabem que é um espaço seguramente 3 vezes igual a esse aqui, só para as crianças. Elas terão de tudo, porque elas são a igreja do hoje. Elas não são a igreja do amanhã, nem do depois, nem o nosso futuro, não. Elas são a igreja do hoje. E para mim é uma honra servir as crianças. Então, o que fizemos aqui hoje de manhã foi uma grande festa com elas, e elas ficaram muito felizes. Não é? Irmãos, nós estamos entrando, eu tenho conversado com alguns irmãos. Interessante que eu digo para os irmãos que eu tive uma direção no sentido de que Deus está começando a renovar em nós o fluir do Espírito Santo com intensidade. Pastor, mas eu sempre tive o fluir do Espírito Santo dentro de mim. Mas não sei se você tem notado um clima diferente, uma unção nova. Vinho do poder de Deus derramado sobre as nossas vidas. Aquele azeite, aquele que escorre lá pela barba de Arão e que faz a nossa união, está sendo derramado sobre essa igreja. Irmãos, é notório o que Deus está fazendo conosco. Algo novo. Eu vou dizer para vocês experiências que eu tenho tido com Deus e que estão sendo para mim maravilhosas, porque durante muitos anos eu fui um homem de ter visões, revelações e sonhos de Deus. Quantas vezes Deus me deu sonhos e revelações e visões que se cumpriam completamente. E durante um bom tempo da minha vida isso cessou. Deus deu um break, falou: vou te dar um tempo. Não, é porque eu estava sem a devida intimidade com Deus. É porque eu estava levando a minha vida espiritual de uma forma rasa com Deus. E Deus não quer os seus filhos vivendo de uma forma rasa, porque nós somos a coroa da criação de Deus. Então, o que Ele quer? Que nós vivamos em intimidade com Ele. E Deus é tão bom, irmãos, que basta nós dizermos para Ele: Pai, eu quero. Ele falou: eu sempre quis. Eu sempre quis, então toma. E eu tenho voltado a sonhar. Eu tenho voltado a ter revelações e visões de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E é para esse tempo. É para esse tempo, porque uma grande igreja está começando a nascer neste lugar. Irmãos, quando a gente fala de uma igreja de influência, fica parecendo soberba, mas você sabe, vocês nos conhecem, não tenham esse entendimento de que seja soberba. Nós dizemos que seremos uma igreja de grande influência nesse lugar. Pastor, outras igrejas são influentes, glória a Deus, e que hajam milhões de igrejas influentes nesse bairro. Que haja uma igreja em cada esquina. Que haja um pastor de Deus em toda a igreja. Que haja um povo afogueado em toda a igreja. Que toda a população do Barreiro se converta. É isso que nós buscamos.
Mas nós sabemos que no mundo atual, irmãos, nós temos que ter a influência do poder de Deus operando para ganhar as pessoas. E é isso que nós estamos buscando. E é isso que Deus está nos concedendo nestes dias. Eu converso com o irmão e falo, irmão, eu estava orando e Deus me deu essa direção. Ele falou, me deu a mesma direção. Converso com outro diferente, ele fala a mesma direção. E converso com outro diferente, ele diz a mesma direção. É porque nós somos um corpo. O Espírito é um, o Deus é um. É o mesmo. E Ele está dizendo para todos nós, avancem. Avancem no poder do Espírito Santo. Irmãos, quando nós convertemos e aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, imediatamente o Espírito Santo vem morar dentro de nós. Isso não é uma falácia. Isso não é apenas um jargão. O Espírito habita em nós. Não é jargão, é verdadeiro. Só que o Espírito habitando dentro de nós. Quanto tempo nós carregamos o Espírito dentro de nós sem sequer cutucarmos Ele? Sem sequer olharmos para Ele? Sem sequer tirarmos a nossa razão fora e dizer, Espírito, você está dentro de mim. Então chegou o momento da igreja avançar, irmãos. E ela tem avançado. Ela tem avançado de uma forma maravilhosa. São novos tempos. Você está preparado para esses novos tempos? Novos tempos. Novos tempos. Ontem nós estivemos ali, e interessante, começou a fazer as paredes laterais. Em um dia já fez toda a parte de ferragem de um lado inteiro. Então, se fez em um dia, amanhã deve fazer do outro lado, depois da manhã deve fechar, e fechou o fundo. Oh, glória! Isso quer dizer que está próxima a nossa partida. Está próxima. Próxima a nossa partida. E se preparem para experiências muito grandes com o Senhor. O Senhor está mostrando que Ele quer nos abençoar de forma como nós nunca vimos. Aqueles que crerem, verão a bênção de Deus chegando de uma forma tão grande, mas tão grande. Eu estava orando aqui, a irmã ministrando maravilhosamente como ministrou, eu estava aqui orando, Deus me deu aqui uma visão de sacos de semente chegando nessa igreja, muitos sacos, e eu olhava assim, dentro dos sacos de semente, eram sementes diferentes, umas eram verdes, outras eram marrons, outras eram brancas, e diferentes de forma, e eu falava assim, meu Deus, quanta semente, é para vocês, é para mim. E eu pergunto, semente é para quê? Semear. Semear em quê? Semear nas vidas. Semear nos necessitados. Semear. Essa igreja, ela devia até mudar o nome, devia chamar semeadura. Porque Deus tem nos mostrado que Ele nos quer semeando. Irmãos, só semeia aquele que tem. Aquele que não tem semente não semeia. Mas de onde vem a semente? Já chegou na sua vida. Deus está providenciando que chegue. O problema é se o Espírito Santo bater na sua porta com um saco desse tamanho de semente para te entregar e você não ouvir Ele chamando. Ele não vai jogar a semente fora, porque ela é preciosa. E se você não quiser, Ele tem outro endereço para ela. Lembra-se das dracmas? É assim que Deus opera. Ele é imutável. Então, preparemos, irmãos. Preparemos para a caminhada. Eu lembro dia 31/12, Deus mostrando. Põe o pé que eu coloco o chão. E o chão chegou. O chão chegou e nós estamos caminhando nele. Nós estamos avançando. Irmãos, é quase que... Não digo que é quase. É um milagre de Deus o que está acontecendo. É um milagre. Tão pouco tempo para nós já estarmos praticamente preparados para ir. Pastor, mas como é que vai estar lá? Já está assim? Não, irmãos. Vai ser o lugar da nossa reunião e nós vamos construir aquele lugar. Eu e vocês. Nós vamos construir aquele lugar. Cada pedacinho pintado, cada pedacinho carpetado, cada pedacinho iluminado, vai ser eu e vocês.
realizando. Porque a igreja é sua também. A igreja é sua. Sabe por quê? Porque Jesus, o cabeça, falou: vós sois o meu corpo. Nós somos todos membros de um mesmo corpo. Amém? Glória a Deus. Eu estava orando sobre essas coisas maravilhosas que Deus tem feito. Deus me mostrou que a igreja, irmãos, a igreja, em todo tempo, ela foi cerceada, ela foi combatida pelo diabo para que ela não avance. Em todo tempo. A igreja, ela já nasceu triunfante. A igreja, ela nasceu com Jesus à frente. A igreja nasceu com Jesus como cabeça. Ele reuniu aqueles homens, os instruiu e disse a eles: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Nós sabemos o que aconteceu. Oposições, e oposições, e oposições. Mas a igreja venceu. Por quê? Porque havia naqueles homens a certeza: aquele que me enviou, ele é poderoso. Aquele que me chamou, ele é poderoso. Ele me capacitou e eu vou vencer pelo nome dele. Então a igreja jamais ela retrocedeu, embora sofrendo todo tipo de tentativas de fazer detê-la, né? De que ela parasse. Nós sabemos que durante quase 300 anos a igreja foi fustigada de todo jeito, até que por fim entrou dentro da igreja o quê? O secularismo, tentando detê-la. Agora o imperador é crente. Então eu creio no imperador crente. Só que o imperador crente trouxe para dentro da igreja todo tipo de secularismo. E a igreja foi muito, muito prejudicada por essa atitude. Por quê? Uma igreja que era espiritual se torna agora uma igreja racional. O racionalismo. A igreja esfria. A igreja se enche de dogmas. A igreja se enche de coisas de homens, desejos de homens, participação de homens. Os homens passam a ditar o passo da igreja. E com isso, a igreja, ela se torna algo estranho ao Espírito Santo. A pior desgraça que pode acontecer é uma igreja não caminhar guiada pelo Espírito Santo. E quando eu digo igreja, eu digo a minha vida e de cada um de vocês. Porque se nós caminhamos no secularismo, no racionalismo, sem dar ouvidos, sem buscar o Espírito Santo, nós estamos caminhando segundo a nossa mente, nosso conhecimento, coisas de homens. E nós sabemos que a palavra nos diz que há caminhos ao homem, parecem caminhos certos, corretos, mas o fim deles nós sabemos qual que é. E a igreja entrou nesse caminho. Nós sabemos que acontece a reforma. E a reforma vem para quê? Para tentar fazer a igreja retornar aquilo que foi iniciada por Jesus. Agora a igreja tem outro nome, protestante. A igreja dos crentes. E os crentes começam a brigar entre si. Por quê? Com coisas de homens. A minha doutrina é diferente da sua doutrina. Então a minha doutrina diz assim, e você diz assim na sua doutrina. Então nós não somos igrejas que cooperam entre si. Nós somos igrejas divergentes. O protestantismo, agora, depois de liberto pela reforma, que era trazer novamente o Espírito Santo a estar guiando a igreja, agora a própria igreja dos crentes começa a rejeitar o quê? A união do Espírito. E começam a brigar. Em meio a essas brigas todas, nós chegamos onde? Colombo descobre a América. E enquanto os protestantes brigavam entre si, a igreja romana, com seus dogmas, entra na América com seus missionários, trazendo uma igreja
cheia de dogmas. Quem a igreja romana encontra na América? Indígenas e africanos trazidos como escravos. O que ela faz? Força-os à conversão. Era conversão ou morte? Eles aceitam? Sim. Nós sabemos que os franciscanos, no ano de 1530, contabilizavam 1 milhão de indígenas e africanos convertidos. Mas eles realmente eram convertidos? Não. Então, de aparência, sim, mas continuavam mantendo o quê? Os seus deuses, os seus costumes. Aí surge a fé brasileira. Qual que é a fé brasileira? A fé brasileira, e vejam só, estou dizendo de fé brasileira, não estou dizendo da verdadeira fé. A fé brasileira é aquela mística, cheia de misticismo, onde agora eu pego um São Jorge e um Xangô, e eu junto esses dois, e eu sirvo agora a rituais africanos, a rituais católicos e indígenas. Surge esse sincretismo religioso que é o Brasil. As igrejas no Brasil, elas vão crescendo, elas vão se espalhando com esse sincretismo religioso. Onde o Espírito Santo foi retirado. Não precisa do Espírito Santo. Não precisava do Espírito Santo. Afinal, nós somos os detentores, diziam eles, da verdade e do conhecimento. Então, nós temos, e vamos passar para vocês, o suficiente para que vocês tenham uma vida religiosa. E aí surge o povo brasileiro religioso, católico, mas sem intimidade com o Espírito. Eu sei porque eu fui católico boa parte da minha vida. Eu sei porque a forma como eu fui ensinado não tinha o Espírito Santo operando. E o Brasil, ele vai crescendo, a população brasileira se convertendo ao catolicismo, mas desconhecendo completamente o Espírito. Desconhecendo a direção do Espírito, sendo guiados como um rebanho debaixo de dogmas de homens. E parecia que estava tudo bem, mas não estava. Enquanto no Brasil, os colonos, né, os dominadores que chegaram, só pensavam em explorar a terra, que espanhóis e portugueses só pensavam em chegar aqui, pegar o ouro, as riquezas e levar de volta e que se dane o povo e o local. Lá na América, havia tido todo aquele avanço dos puritanos, chegaram na América, fundaram as colônias, fugindo da perseguição inglesa, e estes agora chegaram na América do Norte, para quê? Para povoar a América. Veja a diferença. Enquanto um povo aqui estava sendo doutrinado debaixo de dogmas de homens, na América do Norte chegaram puritanos, verdadeiros protestantes, e ali eles queriam povoar a terra, viver na terra. Daí a América ter avançado tanto, e nós, infelizmente, da América Latina, temos ficado a nossa vida quase que toda debaixo de um jugo de escravidão. Interessante. Os puritanos, quando chegaram na América, eles se julgavam o povo de Deus, o povo eleito, chegando na terra prometida. A América do Norte era a terra prometida. E conforme dizia na palavra, quando Josué entrou na terra prometida com o povo de Deus, a Bíblia mandava, o Antigo Testamento mandava que não fizesse associação com os povos locais, que os expulsasse. Então, eles expulsaram e mataram todos os índios. Por isso que não tem índios na América. Em meio a tudo isso, gera o quê? Esfriamento. Esfriamento espiritual. Na Europa, cada vez mais foi sendo retirada a palavra, porque quem detinha a palavra só sabia brigar entre eles. Gerou um esfriamento. Eu estava vendo ontem a respeito disso,
E vejam só um levantamento que foi feito, é muito interessante, porque na Europa começou a chegar o quê? Os pensamentos racionalistas. Já que os protestantes brigam, a igreja romana não se entende e não explica nada. Então, começa a aparecer os racionais, os humanistas, colocando agora, tirando Deus e colocando o homem como centro. E a gente vê René Descartes, né, dizendo que a verdade só pode ser encontrada através da ciência. Se não puder ser comprovada pela ciência, não é verdade. Filosofias. Filosofias que são imediatamente acatadas. Então, Deus não é tudo isso, o homem é que detém o conhecimento, e se a ciência comprovar, é verdade. Se não puder comprovar, não é. Esfriamento espiritual. Logo depois, Immanuel Kant, ele vai dizer que a verdade é identificada somente através dos nossos 5 sentidos humanos. Isso tudo vai gerar um esfriamento no povo. Juntando-se às guerras, em 2019, vejam só que interessante. Um estudo que foi feito na Europa indica que a maioria das pessoas dessa nossa geração na Europa estão deixando de ser cristãos, estão deixando de crer. Na República Tcheca, 91% do povo não crê em Deus. Na Estônia, 80% não crê em Deus. Na Suécia, 75% do povo não crê em Deus. Na Holanda, 72%. No Reino Unido, 70%. Na Hungria, 67%. Na Bélgica, 65%. Na França, 64%. Dinamarca, 60%. Finlândia, Noruega e Espanha, 55%. Não creem em Deus. No dia 25 de junho de 1962, o Congresso americano aprovou uma lei. Qual lei? Que a partir daquele dia seria proibido ler a Bíblia em escolas, universidades ou locais públicos do governo. Essa lei declarava inconstitucional orar, ler a Bíblia ou realizar qualquer manifestação religiosa em escolas, universidades ou locais públicos do governo. Nos últimos 12 anos, nos Estados Unidos, a quantidade de evangélicos caiu de 75% para 54%. E somente 27% frequentam as igrejas. Irmãos, por que eu estou dizendo tudo isso? Vejam bem, existe uma operação gigantesca do diabo que nós não podemos fechar os olhos para ela. Quer fazer com que a igreja de Jesus ela deixe de fluir no Espírito. É fazer com que a igreja de Jesus ache que está bom demais. Vejam bem, durante muitos anos eu participei de uma igreja que o dito era o seguinte: você está salvo, se contente com isso e aguarde a sua salvação. Será que essa igreja é única no mundo? Não. Quantos de nós, por um bom tempo, deixamos essa ideia de que nós estamos salvos? Então, eu não preciso de buscar espiritualidade, eu não preciso buscar intensidade espiritual, eu não preciso ter uma vida mais com afinidade com Deus. Quantos de nós achamos que estava bom demais? Irmãos, vejam só, que interessante. A filosofia em voga é filosofia ecumênica. É o seguinte: não se preocupe, nós buscamos a direção para vocês e lhes transmitimos o que nós achamos que é suficiente, que é necessário. Quantas igrejas têm vivido, irmãos, onde o pastor, não estou aqui apontando o nome, nem dizendo nada, mas onde o pastor não dá liberdade para as ovelhas crescerem espiritualmente, trazendo-as como ovelhas do meu pasto. E Jesus disse: essas ovelhas não são suas, são minhas. Cuide bem delas de acordo com o que eu te mandar.
Quantas igrejas têm impedido os homens e mulheres que são filhos de Deus de alcançarem esse conhecimento de que são? Você é pecador. Se resuma ao seu pecado. Quem é você para se aproximar de Deus? Eu sou o grande homem de Deus, então eu tenho intimidade com Deus e eu te transmito o que Deus me disser. E você não precisa se preocupar com isso, não. Veja só que interessante. Se preocupe em ser bem-sucedido somente na sua vida secular, porque é assim que Deus quer. Nós te forneceremos a quantidade suficiente para manter a sua vida religiosa. Você deve cuidadosamente separar os demais aspectos da sua vida. O que o diabo está fazendo? Ele está dizendo o seguinte: se preocupe com a sua vida, você tem que ganhar a sua vida, você tem que ser bem-sucedido na sua vida, você tem que ser uma pessoa que sabe separar as coisas. Quando você estiver no seu trabalho, cuide de fazer o melhor trabalho para você ser bem-sucedido lá, mas não entre nas questões de fé. Isso é um engano do diabo. E muitas igrejas, irmãos, estão sucumbindo. Por quê? Porque não tem a liberdade de buscar o Espírito Santo, a intimidade com o Espírito Santo. Só que na nossa igreja não é assim. Você é livre. Ontem eu dizia, o pastor Ed e para alguns irmãos, eu dizia o seguinte: ali onde nós vamos, é grande? É, mas é pequeno. Então o que nós vamos fazer ali? Um celeiro. Celeiro de quê? De enviados. Porque ali você vai ser cada vez mais cheio do Espírito, vai ter a intimidade de Deus na sua vida, vai ter a direção de Deus, sabe para quê? Para você sair, para ganhar esse mundo. Ou então não tem sentido, irmãos. Vamos fazer um clubezinho social e ficar dando tapinha nas costas um do outro, dizendo glória a Deus, eu estou salvo, glória a Jesus, e vamos esperar Jesus vir. É isso que é o desejo do Pai? Não, não é. O desejo do Pai é que você seja produtivo, um servo operoso, um obreiro de Deus. A filosofia tem se juntado à religiosidade para formar uma igreja fraca, vencida, totalmente derrotada nessa terra. Porque não vai ser com grandes altares de ouro, nem grandes que a gente vai ganhar o mundo, não. Nós vamos ganhar o mundo através do nosso amor e da palavra de Deus. Irmãos, o mundo está ficando cada vez mais perdido, precisando de nós. Olha só que interessante. As pessoas são tão desnorteadas, porque a alma foi colocada em nós por Deus. E a palavra nos diz que a nossa alma ela tem sede de Deus, do Deus vivo. Só que o mundo, ele não está sendo orientado da forma correta. Então ele fica buscando. A minha alma tem sede de quê? De Deus. Qual Deus? Não sei se vocês já viram um festival que tem na Índia, todo ano, chama, desculpem a pronúncia, eu não sei em hindu, mas é Kumbh Mela, na cidade de Allahabad. Todo ano tem esse festival. Sabe quantas pessoas se reúnem lá? Qual que é a população do Brasil? Quem sabe? Quantos? 200 milhões? Um pouco mais, não é isso? 220 milhões? Todo ano se reúne lá 100 milhões de pessoas. 100 milhões de pessoas. O que eles vão lá buscar? A unção do Deus fogo. Então fica ali passando fogo para a unção do Deus fogo. Ou vão entrar no rio Ganges, porque no rio Ganges é o rio Deus, e ali eu vou ter uma limpeza. Quando eu me mergulhar ali e eu sair, eu vou estar renovado, outra pessoa, eu atingi um nirvana, eu atingi sei lá o que com Deus, só que a maioria sai dali com difteria,
tétano, hepatite, que é o rio mais sujo do mundo. Então, eu fico perguntando, onde nós estamos nessa história? Nós somos os detentores da verdade, eu creio nisso. Nós somos os conhecedores dos desejos de Deus, da vontade de Deus operando. Deus fala conosco, o verdadeiro Deus fala conosco, nos orienta, nos capacita. A cada dia, Ele nos dá mais e mais e mais conhecimento de quem Ele é. Então, nós estamos avançando, nós estamos preparando para um crescimento que vai ser exponencial. Só que nós não vamos crescer exponencialmente se nós não começarmos a agir de acordo com a vontade que Deus quer que nós hajamos. E como que é a vontade de Deus que nós hajamos? Que cada homem, cada mulher, cada criança aqui nessa igreja seja um potencial enviado com o poder de Deus para transformar as vidas. Se não for assim, não vale. Nós estamos brincando. Brincando de quê? De salvação. Pastor, você quer dizer que eu não estou salvo? Não, você já está salvo. Você já está salvo, porque você tem Jesus Cristo. Só que não se resume a isso. Se resume a amar as pessoas, assim como Jesus nos amou. Irmãos, imagine se Jesus não tivesse me amado. Para pensar numa coisa. A gente sempre pensa em salvação como um todo. Pense na sua salvação individual. Jesus morrendo. Jesus se dando ali por você. Imagina isso. Você que estaria ali todo desfigurado, sendo açoitado, crucificado e morto. Só que você realmente morreria. Para sempre. Física e espiritualmente. Mas Ele tomou o seu lugar. Ele te amou tanto que Ele falou assim, você fica aqui protegido e em paz. E eu vou sofrer tudo por você. Eu vou morrer por você. Imagina isso. E isso Ele fez quando nós ainda estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados. Não havia nada em nós para que Ele nos admirasse. Mas Ele nos amou. Porque o amor dele é incondicional. Quando Ele foi, Ele disse, eis que eu formo a minha igreja. Eu capacito a minha igreja. Como diz lá, eis que vos dou autoridade. Para quê? Para pisardes em cobras e escorpiões, a vencermos todos os dardos inflamados do maligno, e nada vos fará mal nenhum. Vejam bem, quem disse isso? Quem foi? Quem? Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aquele que não mente, aquele em onde está todo o poder, aquele que todas as coisas do Pai convergiram nele, e tudo está nele, todo o poder está nele. E ele falou assim, eis que vos dou autoridade. Para quê? Para realizar a salvação na terra. Então, nós temos que tomar isso como um presente de Deus. Eu vou ser um instrumento de salvação na terra. Onde tem um necessitado, eu tenho que estar lá. Onde tem uma dificuldade, eu tenho que estar lá. Onde tem uma carência afetiva, eu tenho que estar lá. Onde tem um problema de saúde, eu tenho que estar lá. Porque Jesus, eu tinha tudo isso. E Ele veio e me salvou. E me curou. E me transformou. E me fez uma nova criatura. Me fez ser alguém. Sabe quem me fez ser? Um filho de Deus. Herdeiro da herança eterna. Co-herdeiro com Ele. Então, irmãos, essa igreja está sendo preparada para isso. Essa igreja está sendo capacitada para isso. O avanço é sobrenatural. Não esperem coisas pequenas nessa igreja. Não esperem coisas pequenas.
Não façam como uma irmã que eu conheço pediu certa vez: pai, me dá uma brasilinha velha mesmo, só para eu poder me locomover. Não façam isso. Isso é desprezar do nosso pai. Não peça para ele: pai, eu quero um empreguinho melhor. Pai, eu quero um pouquinho de saúde, uma melhoria na minha vida. Isso é dizer para Deus: pai, o Senhor para mim não tem poder nenhum. Então eu estou pedindo só um pouquinho para ver se o Senhor me atende. Não faça isso. Peça coisas grandes para Deus. Coloque o seu patamar no alto. Coloque o seu patamar lá no alto. E você vai ver que você já está lá. Você já está lá. Você já está lá. Eu sei que nessa igreja fluem todos os dons. Eu sei que fluem. Aqui há filhos de Deus com o dom de curar. De curar. Que amam as vidas a tal ponto de chegar até aquela que está até desenganada e dizer para ela: em nome de Jesus, você está curado, e ela vai sair saltando. É a mesma igreja, irmãos. Olha para nós não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. O que mudou? O tempo? Deus mudou? Será que ele falou assim? Pedro e João eram homens fortes, capacitados. Hoje em dia só tem homem fraco, então eu vou mudar um pouquinho as coisas. Não, ele não mudou. Ele continua nos enxergando com a mesma fortaleza daqueles do princípio. Sabe, quando as mulheres não podiam fazer nada, aquela mulher avançou e foi até o túmulo de Jesus e foi a primeira a chegar. Ela não estava olhando para legislações de homens, nem ditames de homens. Ela falou: o meu Senhor, eu quero encontrar com ele. E foi. E para quem foi o primeiro que ele apareceu? Para ela. Vai e diga para os outros que eu vivo. Onde que mudou? Deus perdeu o poder? Será que ele gastou o poder todo na igreja primitiva e agora você tem alguns respingos em alguns? Não, você é capacitado. Basta você fazer o seguinte: a capacidade que Deus me deu, eu vou colocar em prática. Então não pode ter esse negócio de tá tudo difícil, tá tudo ruim, eu não sei como é que vai ser. Não! Onde você chega, transforma o ambiente. O problema é que muitos não creem. Parece que eu estou dizendo aqui é algo apenas motivador. Ontem eu tive uma direção de Deus, seguinte: essa igreja ela vai voltar a usar Bíblia de papel. Bíblia de papel. Pastor, o senhor é retrógrado, se vê pela sua barba branca e pela sua idade, porque nós já vivemos uma era, que é a era da grande mídia. Deus me mostrou uma coisa interessante. Dessa mídia aqui, no meu celular eu tenho 8 Bíblias diferentes. Mas naquele celular pode sair bênção e maldição. Porque naquele mesmo celular, onde tem a Bíblia de Deus, a palavra de Deus, pode vir ataques de um para o outro, como tem aí essas mídias todas fazendo essas coisas. Mas deste livro só sai bênção. Daqui não sai maldição. E o que Deus me mostrou? É que muitas vezes é porque nós estamos envergonhados de carregar uma Bíblia pela rua. Então, eu carregando um celular, eu estou socialmente aceito e ninguém vai saber que eu sou evangélico, que eu sou um filho de Deus, um crente. Mas se eu estiver com essa arma na minha mão, todos vão ver que eu sou um filho de Deus que crê na palavra dele. E é através dessa palavra que eu vou procurar aqueles que são enfermos, aqueles que estão sofrendo, e eu vou chegar com essa Bíblia e dizer aqui: eu não tenho ouro nem prata, mas em nome de Jesus você está salvo.
E é essa igreja que o Senhor tem me mostrado. Uma igreja de fogo, irmãos. Uma igreja de fogo. O fogo do Senhor é sendo derramado sobre todos. Não vai ter aqui mais ninguém derrotado, nem triste, nem sofrendo, nem enfermo, nem capengando, nem dizendo está difícil, nem dizendo eu não vou alcançar. Não, por quê? Porque eu creio na palavra de Deus e ela é poderosa. Quem escreveu essa palavra é o próprio Deus, é Ele falando conosco. E Ele nos diz o quê? Que Ele nos levará em triunfo, que nós somos mais que vencedores, que Ele providenciará todas as nossas necessidades, que mal nenhum chegará à nossa tenda. Aqui estão todas as palavras de Deus que me garantem uma vida de sucesso, de paz e de vitória diante dEle. E é nessa palavra que eu estou firmado. E as pessoas vão chegar naquele lugar porque, vejam bem, como diz 1 Coríntios 5, se não me engano, Paulo diz que nós somos embaixadores. Nós somos embaixadores. Sabe que é embaixador? É aquele que trata dos negócios do reino. O embaixador é enviado pelo dirigente do reino para tratar aqui das coisas dele. Então nós estamos construindo uma embaixada. A embaixada, desculpe, a embaixada, ela apresenta o país. Quando eu estive em Portugal, eu conheci a embaixada do Brasil em Portugal, fiquei bobo. É um castelo, maravilhoso. E todo mundo que passa fala, aquela embaixada é do Brasil, que coisa linda, o Brasil é um país rico. Nós vamos fazer uma igreja maravilhosa, porque nós estamos representando o reino de Deus. E as pessoas vão passar ali na porta, como já tem passado, e olha que ela não está nem pronta, mas as pessoas vão falar, o que é aqui? Aqui é uma igreja, glória a Deus, está perto da minha casa, eu vou vir para aqui. E você é embaixador. Você é embaixador que trata das coisas do Pai aqui. E as pessoas vão chegar lá e vão te perguntar. Eles não vão perguntar assim, quem é o pastor aqui não. Vão chegar em você, que está ali, ó, e vai falar assim, aqui, eu preciso de uma direção. Você tem para me dar? Você tem que dar. Eu estou enfermo. Você ora por mim, por minha cura? Você já está curado, em nome de Jesus. Eu preciso de conhecer mais a palavra. Senta aqui comigo que nós vamos ler a palavra juntos. Irmãos, nós estamos construindo uma igreja de todos pastores. Todos pastores e pastoras. Pastor Queresia, que o senhor acabou de falar, repito, pastores e pastoras, que vão receber muitas pessoas para cuidar. Você se prepara para isso? Você quer isso? Irmãos, esse contrato que nós fizemos é com ele. Não é com o pastor. É com ele. E ele é fiel. O que ele escreveu a seu respeito, ele honra. O que ele escreveu a seu respeito, ele vai fazer. Já está fazendo. Quando não fez já e você não viu. Então que sejamos fiéis com a nossa parte do contrato. Fique de pé nessa hora. Nós estamos num culto de ceia. Irmãos, a ceia, ela não pode ser vulgarizada. A ceia é o culto mais importante para nós. Por que a ceia é o culto mais importante para nós? É porque é neste culto que nós temos a liberdade de renovarmos a nossa aliança com Ele. É um renovo, é um perdão, é um recomeço, é um acerto, é compreender que Ele é fiel, Ele não falha, e Ele quer que você faça novamente, refaça a aliança total com Ele. Quem pode tomar a ceia? Quem pode tomar a ceia? Veja bem, a ceia é o banquete do Pai.
E o pai convida a todos aqueles que são filhos a se assentarem à mesa. Se houver aqui hoje alguém que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, o momento de se tornar filho é agora. Alguém deseja? Tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Todos? Todos já aceitaram Jesus? Glória a Deus. Tem uma coisa. Pastor, eu pequei hoje de manhã. Então não vou tomar ceia. Não sou digno. Você se arrepende, pede perdão para ele e retorna à presença do Pai imediatamente. Pastor, eu estou brigado com a minha sogra, estou brigado com meu irmão, estou brigado com meu pai, estou brigado sei lá com quem, eu discuti com meu chefe, eu proferi algumas coisas que eu não deveria e tudo mais e tal. Você sabia que até aquele grande dia, quando a igreja foi arrebatada, você tem um advogado e ele intercede por você junto ao Pai, e quando você vai a ele, ele pega a sua causa como dele, ele te limpa de todo o pecado, de toda a dificuldade, te torna novamente a presença dele, e você está limpo. Basta que você faça isso agora com ele. Basta que você faça esse ajuste com ele. Jesus, me perdoa. Eu me arrependo do que eu fiz. Eu quero estar novamente em comunhão contigo. Já está. Então, quem pode tomar ceia? Todos aqueles que têm Jesus. Há uma criança. A criança tem compreensão. Ela sabe quem é Jesus. Foi ensinado para ela. Ela já tem essa compreensão de quem é Jesus. E ela já aceitou Jesus. Ela vive com Jesus. Ela é de Jesus, então tem que tomar ceia. Vamos parar com esse negócio de dogmas de homens, falando quem pode, quem não pode. Todos os que são filhos têm direito ao banquete do Pai. E o Pai quer que tome. Porque foi assim que foi ensinado. Foi assim que Jesus disse. Então, nesse momento, você distribuir os elementos da ceia, faça um renovo com ele. Diga para ele, Pai, me torne um obreiro, uma obreira da sua vontade. Me faça conhecedor da sua vontade. Me concede, Pai, a direção segura para que eu possa fazer conforme o Senhor quer e não eu quero. Me dá, Pai, essa oportunidade de trabalhar para Ti, de ser alguém enviado por Ti. Porque saibam que todos são. Se você não quiser, Ele não te força. Ele jamais vai te forçar. Ele jamais vai pesar a mão sobre você, porque Ele não age assim. Ele é amor sempre. Mas eu digo uma coisa, quando você descobre o seu chamado, quando você descobre o que Deus quer que você faça, e você entra nesse caminho e começa a caminhar de acordo com a vontade dEle, a sua vida se transforma e você é a mais feliz das criaturas na terra. Não importa onde você esteja caminhando ou vivendo, você vai ser a pessoa mais feliz da terra, porque você está dentro do plano do Pai, e assim o Pai está contigo sempre. Então faça isso agora. Pode distribuir os elementos. Faça essa aliança com o Pai. Diga, Pai, Pai, eu quero fazer a Tua vontade. Aleluia. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz em Cristo. Eu te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados,
totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Eu te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, Jesus fez por nós o que nenhum de nós conseguiria fazer, que é nos redimir, fazer a completa redenção das nossas vidas e nos tornou filhos. A palavra diz: todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Você é filho de Deus, faz parte da herança eterna. Eu vi uma passagem interessante. Tinha um rei que tinha um filho, e esse filho do rei era amigo do filho de um aldeão. Eles brincavam juntos, eles pescavam, eles corriam e tudo mais. Mas o dia que o filho do rei foi chamado pelo pai, e que o pai disse para ele: meu filho, você é o meu herdeiro, ele teve que deixar as coisas de menino. Ele teve que deixar as coisas da aldeia. As coisas. O filho do aldeão pensava: eu vou crescer e vou me tornar mais um aldeão. O filho do rei pensava: eu vou crescer e vou me tornar rei. E o pai o chamou para que o tutor ensinasse para ele as coisas do reino. Lembre-se disso, você é filho do rei. Você tem que valorizar as coisas do reino. Você tem que compreender quem é o seu pai, qual é o reino do seu pai, qual é o reino que é a sua herança, e agir de conformidade com aquilo que você tem que tomar posse. Filho de Deus. Você é filho de Deus. Você faz parte do corpo de Cristo.
você já está eternamente com Ele. E você faz parte do corpo dele. Não tenha isso como apenas uma substância de farinha de trigo. Tenha isso como o corpo de Cristo, do qual você faz parte. Coma do pão agora, com esse entendimento. Glória a Deus. Aleluia. Você fazendo parte do corpo de Cristo, não basta para a sua alegria ser completa apenas isso. Você precisa do vinho do Espírito, o sangue de Jesus, fluindo dentro de você. Ele irriga o corpo. Então agora tome do vinho, sabendo que esse é o Espírito Santo que alimenta o corpo de Cristo, que te alimenta e que te dá direção e poder. Tome do vinho. Aleluia! Dê um grito de vitória! Aleluia! Grandes coisas já estão chegando, irmãos. Dê um grito de vitória. Viva, viva, viva o poder do Espírito Santo na sua vida. Viva a direção de Deus. Aleluia. Assim